Paz do Senhor, meus irmãos, aqui é Evangelista Alex Tenório. É isso daí, meus irmãos, estamos trazendo agora um ensinamento que pode mudar completamente o seu ministério. Estamos com um trabalho novo, tá? E o nome desse trabalho se chama Pregadores. E esse primeiro vídeo vai ser chamado de Esboço. É isso mesmo que você ouviu. Vamos estar passando aqui um pouquinho da forma de como se deve montar o seu esboço. Isso vai ser muito importante, meu irmão, para você que leva uma palavra de Deus na sua igreja. E também ele vai te desinibir se você faz um trabalho na sua escola, tem uma apresentação, ou no seu próprio trabalho, você precisa falar com o seu chefe, você precisa passar algum recado para os seus colegas de serviço, né? Vai ser muito importante esse trabalho que nós vamos fazer hoje, porque a palavra de Deus, ela é muito maior do que apenas as quatro paredes da igreja. Ela está no cotidiano da nossa vida. Então se liga aí que nós vamos fazer esse trabalho juntos, tá? Aprenda a montar o seu esboço. Meus irmãos, primeiro de tudo que nós temos que saber é que quando você vai montar uma mensagem, ela precisa ter começo, meio e fim. Parece muito óbvio, né? Porém, existem pregadores, né, que eles não sabem terminar. Eles começam a pregar, fala, depois ficam vazios. Existem outros que não sabem começar. Ele começa, engatinha, tal, vai, depois pega no tranco, vai embora. E você acredita que tem alguns que não sabem nem começar, que não conseguem nada no meio e para terminar não conseguem finalizar? Pois é. E esses ficam usando jargões quando eles perdem a mensagem. Deus vai trabalhar na sua causa, porque Ele gosta, porque Ele cuida de ti. Deus é contigo, vai na tua força, varão, e etc. Meus irmãos, eu sei que Deus faz tudo isso, mas nós precisamos ensinar. E para a gente ensinar, a gente precisa aprender. Então, o primeiro passo de você montar um esboço, saiba que seu esboço tem que ter começo, meio e fim. Outro detalhe também é que você tem que trabalhar com o tempo. Não adianta você montar um esboço bonito, ele ser de 2 horas e você ter 15 minutos para falar. Você precisa trabalhar com o tempo. O tempo ele é primordial. Então, saiba, primeiro passo, monte seu esboço, começo, meio e fim. E trabalhe com o tempo, tá ok? Você vai ver que vai melhorar muito a sua falácia, né? A sua pregação no momento do culto, tá bom? Tá ok, meus irmãos? Baseado nisso, o primeiro passo que a gente tem que ter é o tema, tá ok? Quando você vai participar de um congresso, de uma festividade, tá? De um culto específico, e que existe um tema, respeite o tema, tá ok? Os pastores, os dirigentes, os organizadores não gostam quando você foge do tema, né? Eu sei que não são todos os casos, mas muitas vezes você convida alguém para trazer uma mensagem na sua igreja e ele fala assim para você: eu estava orando e Deus mandou eu mudar a direção. Não, muitas vezes ele não estudou aquele tema e disse que Deus mandou mudar, certo? Sendo que o tema já foi orado, já foi consagrado, já foi buscado na presença do Senhor. Se a gente pegar, por exemplo, um culto de jovens que fala sobre jovens e você mudar o tema completamente para uma questão de um tema que seja, como é que eu posso te falar? Um tema de casamento, né? Ou um tema que Deus vai curar, vai libertar, vai expulsar demônios. Aquela palavra voltada ao jovem, ela já vai enfraquecer. Porque quando os organizadores, os pastores, os líderes clamaram ao Senhor para trazer uma palavra voltada àquele povo específico, foi aquela passagem que Deus deu para eles. Então, meu irmão, quando você for montar o seu esboço, valorize o tema.
Ah, irmão, mas o tema é livre. Aí não tem problema, aí ajoelha no chão, tá ok? Ore a Deus e quando o culto é tema livre, Deus vai te trazer o melhor tema para que o povo ouça a palavra dele. Amém? Já temos o tema, agora vamos para o texto, né? Contextualizar. Para você poder contextualizar, é bom você fracionar o texto. Como assim fracionar, irmão? Assim, ó. A gente pode pegar, por exemplo, Davi e Golias, tá? Você vai, o ápice do tema ou do texto é quando Davi vence Golias, que lhe corta a cabeça. Mas você pode contar a história de Davi até aquele ponto, mostrando que Davi passou por lutas e por dificuldades, por preconceitos, né? Por indiferenças antes de alcançar aquele ponto. E que aquele ponto só foi alcançado por ele porque Deus o colocou ali, né? Você pode ver, por exemplo, a discriminação de seu pai com seus irmãos e com ele, a qual ele é o menor, ele é o único que vai, né, para o pasto cuidar das ovelhas, né? E mesmo assim ele faz o seu trabalho com excelência, porque o leão tenta roubar as ovelhas de seu pai, ele vai lá e mata o leão, depois um urso tenta, ele vai lá e mata o urso. E a fé que ele tem é tão grande que quando ele vê a afronta de Golias, ele fala, mas quem é esse incircunciso, né, que desafia o exército do Deus vivo? O que vão pagar para quem matar esse gigante? Então a ousadia, a coragem, né, o querer saber da recompensa, enfim, você tem um leque muito grande até o ápice, né, até ele derrubar o gigante com a pedrada e cortar-lhe a cabeça com a sua própria espada. E é muito importante nós trazermos tudo isso para os dias de hoje, né? O que a coragem de Davi pode nos trazer para os dias de hoje, né? A sua lealdade a Deus, os benefícios, os malefícios, né? O servir ao Senhor, tudo isso pode ser transportado numa palavra, numa pregação, né? Se você fracionar o texto, se você pegar e dividir ele por partes e você falar, Davi foi fiel ao Senhor, da mesma forma que ele foi fiel ao seu pai, quando ele cuidava das ovelhas. Davi acreditava em Deus, da mesma forma que eu e você temos que acreditar. Porque quando ele vê o gigante desafiando todo o exército, ele fala, quem que é esse circunciso que desafia o exército de Deus vivo? Ele acreditava no Senhor. E eu e você precisamos ter essa mesma fé. E por aí vai. Você vai fragmentando o texto. Você vai fragmentando o texto, tá ok? E esse texto ele vai pegando o formato da mensagem que você quer passar. Isso também é muito importante para montar o seu esboço. Meus irmãos, a palavra de Deus, por mais que ela seja pregada dentro da igreja, e por mais que a gente acredite que todos os irmãos que estão lá são crentes, são conhecedores da palavra, já aceitaram a Jesus, ela é sempre direcionada para um irmão, para uma irmã que está nos visitando. Ou muitas vezes já veio uma, duas ou três vezes, mas naquela oportunidade não sentiu no coração de estar aceitando a Jesus. Então é muito importante no final do seu esboço, no final da sua mensagem, né, você fazer o apelo. É muito importante. O apelo está nas mãos daquele que está trazendo a mensagem, quem é o mensageiro, né? O mensageiro que faz o apelo. E saiba que esse apelo ele tem que ser feito da maneira certa. Porque se ele for feito da maneira certa, o Espírito Santo de Deus vai operar no coração daquele irmão, daquela irmã. Então você termina a sua mensagem e fala, por exemplo, assim: você que ouviu essa mensagem e o Espírito Santo tocou no seu coração, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Vem aceitar Jesus. Porque como ele fez na vida de fulano, ciclano e beltrano, eu tenho certeza que ele vai fazer na sua.
e a alma que vier a Jesus. Isso é muito importante. Peça para ela levantar a mão e repetir as palavras contigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e fiel Salvador. A ti eu louvo, e a partir de hoje a ti somente eu te adoro. Pronto, confissão e fé. E depois a igreja vai fazer o trabalho com esse irmão, com essa irmã, fazendo visitas, convidando para voltar nos outros cultos, né? Mas isso é muito importante. Em uma pregação, você poder fazer o apelo e a pessoa aceitar. Não passe o microfone para o pastor da igreja ou para o responsável para que ele faça ali a oração. Muitas vezes eles não estão preparados para isso, mas você que está trazendo a mensagem, você que é o responsável por isso, você tem que estar preparado para isso. Você tem que estar preparado para as almas que vão vir. Elas não virão por sua causa, elas virão por causa de Cristo. Mas você que está sendo intermediador, então você tem que fazer esse serviço. Tá ok? Essa é a primeira parte dos vídeos pregadores. No próximo vídeo nós vamos estar falando sobre músicas, hinos, louvores que os irmãos podem estar usando para aumentar, né, o texto, para ajudar a transportar a mensagem para os corações dos nossos irmãos. Tá ok? Mais uma vez, não se esquece de se inscrever no canal, dê o seu like, dê o seu joinha, tá ok? Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, escreva nos nossos comentários aí, tá bom? Estamos aqui para ajudar os irmãos. Que Deus abençoe grandemente sua vida e a gloriosa paz do Senhor.